quero compartilhar aqui dois versículos, acredito que vai dar 2 versículos ou de um tema que eu fiquei assim, chama muito minha atenção esse tema. Eu coloquei até o tema dessa mensagem aqui, de o olhar verdadeiro, né? O olhar verdadeiro. E nós podemos tirar muitas explicações através dessa frase, né? Desde já quero agradecer a todos, a presença de todos aqui, Rogerião, novo batera, sangue novo, amém. Ministra Conceição, Jesus, violonista, Adeilton Bronze, comprou até um violão novo aqui, ó. É um negócio, é uma benção. Cuidado aí com você. Amém. E eu queria compartilhar aqui esse projeto nosso, que chama-se Casa Livre. E o cenário aqui, vocês podem ver, é uma casa. É uma casa, é um estacionamento. Mas Deus não está vendo o lugar, o local, e muito menos o estereótipo de cada pessoa. Deus, ele está enxergando dentro, ele vai muito além, né? Ele olha dentro de nós, né? Então ele não vê como vê o homem. E eu queria compartilhar aqui com vocês sobre esse tema, o olhar verdadeiro, né? E antes de nós lermos, eu queria fazer uma oração com vocês, amém? Vamos orar. Senhor Deus, grandioso, poderoso, quero agora agradecê-lo porque o Senhor está aqui conosco, com cada um de nós. Cada pessoa aqui é uma igreja, cada pessoa tem a habitação de Deus dentro dela. Então tua presença está aqui neste local, simplesmente porque as pessoas, todos nós estamos aqui. E cada um de nós somos um pedaço de Deus que se conecta nesse grande universo que é infinito e é até mesmo difícil de entender, inconcebível para nós entendermos tudo isso. Mas basta uma coisa, saber que tudo foi feito por Ele, pelo nosso Deus, pelo nosso Criador. Aquele que um dia nós havemos de encontrar na sua glória, porque Ele disse que haveria de preparar lugar para cada um de nós. Muito obrigado por esse momento, por essa palavra que será falada aqui hoje, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a cada dia, a viver um evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho de verdade. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu queria que você, se você puder abrir, claro, em Mateus 9, 9. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, vou ler aqui, você vai acompanhar. O que diz aqui? Mateus, um dos evangelhos, né? Mateus 9. Vamos ler. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O que nós vemos aqui, dentro desses pequenos versículos que nós lemos aqui, é que parece que existem classes de pessoas aqui, né? Publicanos, pecadores, fariseus, judeus, mas todos aqui não eram judeus, né? Mas há uma classificação aqui
que os povos fizeram já durante o tempo. E eu pude ler um pouco essa semana e eu entendi que realmente tinha uma linhagem meio que secundária dos judeus, que eram os publicanos. Então é como se fosse uma segunda linha. Sabe quando a gente vai comprar um produto? Tem a primeira linha, é caro, né? Aí fala assim, ó, tem um outro produto, ó, tem esse aqui que é segunda linha. Aí vai lá, é 20% mais barato. É mais ou menos nesse contexto, nesse sentido. Os publicanos eram uma segunda linha. A raça mais inferior. Né? Então eles eram desprezados. Eles não eram considerados, né, da realeza, digamos assim. Então aqui existe um grupo também dos pecadores, pessoas que eram pobres. Os pobres eram considerados pecadores, né? Segundo o texto aqui. Os pecadores. Então nós vemos algumas classes de pessoas aqui nesse lugar. E o mais interessante é que dentro desse cenário aqui, Jesus ele está passando. Jesus ele acaba de vir, né, de uma cura de um paralítico. Ele acaba de curar um paralítico. E ele chega nesse cenário aqui e encontra Mateus. Por isso que o tema dessa mensagem é o olhar verdadeiro. Jesus ele olha para Mateus, assim como ele olha para cada um de nós. Ele olhou para cada um de nós. E ele faz algo. Ele chama Mateus. É o grande chamado de Mateus. Ele fala assim, Mateus, vem e segue-me. A essa altura do campeonato, a fama de Jesus já tinha se espalhado por tudo, né? Galileia, por todo mundo praticamente lá. Todas as pessoas já estavam falando a respeito de Jesus. E Jesus chamou Mateus. Mas eu penso que Jesus não estava preocupado com a fama dele. Porque ele sabia que ele era Deus. Ele sabia que a palavra dele, que o chamado dele era um chamado especial. E quando ele chamou Mateus, talvez Mateus já tinha ouvido falar, nossa, esse é Jesus, eu vou com ele. Mas eu acho que criou uma expectativa e uma convicção no coração de Mateus. E Mateus, imediatamente, ele não pensou duas vezes, ele estava trabalhando. É como se ele tivesse empregado, ele tivesse pedido a conta, largou tudo para seguir Jesus. Eu vejo isso como um ato sim, de muito carinho, de muito amor por Deus, de muito amor pela obra, de muito amor por Jesus. Impressionante. Jesus não perguntou se ele era pecador, não perguntou se ele era publicano, embora ele soubesse, não perguntou qual era a classe que ele pertencia, qual era a linha, se era linha primária, secundária. Não. Ele olhou para ele e falou assim, segue. E Mateus seguiu. Né? E esse texto aqui, esse evangelho aqui é do próprio Mateus. O próprio Mateus que escreveu. Né? Por um chamado de Jesus. O que eu penso? Muitas vezes nós já passamos na nossa vida religiosa, graças a Deus, com um estágio que nós passamos, e Deus já nos livrou desse estágio. O estágio, né, o estado, na verdade, o estado da religiosidade. Quantas vezes alguém já chegou para mim, olha, Deus manda te dizer, não que eu não acredite, eu acho que tudo a gente tem que ter discernimento, tem que pedir a Deus orientação, senão daqui a pouco está todo mundo falando o nome de Deus, não é? Mas você sabe quando Deus está falando com você. Deus pode usar até outras pessoas. Mas eu entendo aqui pelo texto que Jesus ele fala diretamente com a gente. Então, se ele te chamou, é porque ele te chamou. Ele não precisou usar, né, de uma ponte para fazer isso. Ele mesmo te chama. Ele nos chama. Nos chama para viver para a sua obra. Então, ele chamou Mateus, Mateus seguiu imediatamente. Então ele nos chama. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, Deus manda te dizer, não sei o que tem. A gente tem que parar esse negócio de correr atrás de profetada. Porque o próprio Deus, ele está disponível para falar conosco, para nos chamar. E nós ficamos procurando vozes alternativas para que venha ser confirmado em nosso coração que ele nos chamou. É muito simples. Como ele chamou Mateus, ele também convida toda a humanidade a vir aos seus pés, a aceitar o teu chamado. Então, esse olhar verdadeiro é o olhar que penetra dentro da nossa carne e consegue desvendar todo o segredo, não do coração carne, mas do coração mente, do que está oculto dentro da nossa mente. Então Jesus ele tem essa autoridade, esse poder de
entrar dentro da nossa mente. Por exemplo, eu olho para vocês aqui, eu vejo que vocês são bonitos, né? Mas eu não vejo que estão dentro de vocês. Será que dentro de vocês são bonitos? Será que dentro de vocês são mentirosos? Né? Eu não consigo ver essas coisas. Nós podemos disfarçar, não é verdade? Nós podemos mentir. Nós podemos fazer, se tornar duas pessoas. Mas diante de um olhar verdadeiro, será que conseguiríamos? Né? A partir do momento que Deus nos olha, como Mateus. Eu acho que o olhar de Jesus, quando fitou Mateus, Mateus já se entregou totalmente ali. Já se arrependeu dos seus pecados, já pediu perdão, misericórdia, porque era o olhar de Jesus. Não era qualquer olhar, era um olhar verdadeiro. Mas existem olhares verdadeiros? Claro que existem. Nós temos esse olhar verdadeiro. Mas, em algum momento, às vezes a gente não tem esse olhar verdadeiro. Às vezes o olhar pode ser crítica. Conversei essa semana com as pessoas e um compositor, ele disse um negócio interessante. Que a crítica é muito legal. Porque se a crítica não fosse boa, não faria crescer, melhorar. Se alguém falar assim para você: nossa, Conceição, você está com um vestido muito bonito. Nossa, Deus, você está com uma roupa muito elegante. Aí depois, no outro dia: nossa, Deus, você está com uma roupa muito elegante. Nossa, Conceição, você está com um vestido bonito. A pessoa nunca vai falar assim: nossa, Conceição, aquele vestido que você estava usando, hein? Horrível, hein? Que cor você escolheu, hein, mano? Nem combinou com o batom e não sei o que tem. Né? Nossa, aquele óculos que você colocou, hein? Vermelho, a camiseta azul. Rapaz, horrível. Então, quer dizer, se nós começarmos a criticarmos assim, o que nós estaríamos fazendo? Ajudando a pessoa. A pessoa vai ficar até triste às vezes, né? Mas ela, nossa, cara, deixa eu ver o que eu fiz. Vai olhar no espelho mesmo, no batom, não fazer mais isso. E a pessoa começa a melhorar. Por quê? Porque aconteceu uma crítica. Na música é a mesma coisa. Né? Começaram a criticar porque estava muito ruim, a mesmice e tal, e as coisas vão evoluindo por causa de uma crítica. Por causa de algo verdadeiro. Então uma coisa que nós temos que ser é verdadeiro. Se falar que o irmão está bonito, ele tem que estar bonito mesmo. Né? Se ele está mal trajado, descombinado, você tem que falar. Ó, você está descombinado, cara. Se você colocasse um verde, se você colocasse um azul e tal, e assim você vai ajudando a pessoa. Né? Você está sendo uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta. Né? E Jesus, ele, diante de Mateus, o Mateus vai querer se esconder? Vai dizer não para Jesus? Você é capaz de dizer não para Deus? Se Mateus, que era um publicano, né, considerado uma segunda linha, né, secundária, ele estava ali trabalhando para os romanos. O que os romanos faziam? Cobravam impostos. Era o governo naquela época. Né? Tinha imperadores, tinha governadores, e os publicanos trabalhavam para os romanos. Só que por que os judeus não gostavam dos publicanos? Ainda mais de Mateus, porque ele trabalhava na coletoria. O que ele fazia, gente? O que faz lá essas pessoas? Um cara vai lá no Paraguai, né, compra algumas coisas e tal, e sem nota, sei lá. Aí o cara atravessa na fronteira e aí barra nos fiscais lá, né? Os fiscais, pô, peraí, não, vamos ver essa muamba aí. Aí o cara, pô, mas eu comprei com meu dinheiro. Você compra com seu dinheiro, você apresenta o produto lá, mas o cara quer ver a nota e tal. Aí você apresenta, mesmo que você esteja tudo certo, o cara vai falar assim: você tem que pagar uma taxa sobre isso aí. Tá tudo certo, mas você tem que pagar uma taxa. Aí você paga uma taxa. Aí você acabou de pagar uma taxa, você vai anda 100 metros e encontra outros fiscais. Opa, meu amigo, deixa eu ver aqui. Não, eu paguei a taxa lá atrás. Não, quero é a primeira taxa, tem a segunda. Aí o cara, nossa, aí o cara vai pagando taxa. O que essas pessoas estão fazendo? Roubando. E era isso que os publicanos que trabalhavam na coletoria faziam. Não estou generalizando, mas Mateus fazia isso. Ele acabava entrando no sistema, porque ele ia perder o emprego, ele precisava de emprego. Então você entrava naquela máfia romana. Você pegava um a mais ali e tal, e enriquecia. Como o Zaqueu fazia também, né? Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu fazia isso também. É um pregador. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que as pessoas não gostavam do Mateus por causa dessa situação. Uma situação constrangedora. As pessoas estavam vendo ele roubar, né?
Mas ele tinha que roubar porque ele fazia parte de um sistema. Muitas vezes, quando você está dentro, inserido em algum sistema, as pessoas que estão no mundo do tráfico, às vezes eles renunciam, mas às vezes eles traem, porque sai dessa máfia e os caras acabam assassinando essa pessoa, porque ele não quer mais isso para a vida dele, mas ele acaba tendo um preço. Talvez teria um preço. No caso de Mateus não houve preço. Talvez Deus o protegeu, o guardou. Então, senão vem e segue. Como é que ele saía assim da máfia, dos esquemas lá, todo numa boa assim, né? Mas saiu, porque Jesus tinha um plano na vida de Mateus. E Jesus tem um plano na nossa vida. Jesus tem um plano nesse ministério, na Casa Livre. Deus tem um plano na nossa vida. Amém. Isso é claro, né? Em todos nós. Tem um tempo certo para Deus. E Mateus então segue Jesus. E eu penso que o chamado de Deus para nós é um chamado simples, de seguir. Seguir Ele no quê? Em todos os caminhos de Jesus. Por exemplo, você pode pegar o apóstolo Paulo, você pode pegar várias pessoas aqui da Bíblia que têm exemplos assim maravilhosos. Mas o maior exemplo a ser seguido é Jesus. Jesus está dizendo, vem e segue. Jesus não está dizendo para você seguir Paulo. Jesus não está dizendo para você seguir uma certa igreja. Jesus não está dizendo para você seguir a Casa Livre, me seguir. Está dizendo para segui-lo. Então nós temos que ver quais são as atitudes de Jesus, o que Jesus fazia e tentar seguir o mesmo raciocínio do Mestre. Esse é o nosso maior objetivo. E eu coloquei aqui, até coloquei também que tiveram outros chamados, né? Em Lucas 5, não precisa nem abrir, aí tem um chamado de Pedro. Estava pescando lá e de repente Jesus chega ali e chama Pedro. Um cara bruto, né? Um cara todo, não tinha, talvez não era uma pessoa letrada, ou talvez era um pouco, mas era um cara simples. Então não importa, Deus ele chama pessoas simples para operar nele a grande maravilha do Evangelho. O Evangelho, o dia que as pessoas começarem a pararem de fingirem e esconderem a verdade do Evangelho e começarem realmente a anunciar o Evangelho verdadeiro, genuíno, as pessoas vão perder alguns privilégios, é verdade, né? A cruz, Jesus é a grande chave hermenêutica, né, da própria Bíblia. E a cruz, ela é o final de toda a lei e o cumprimento de toda a lei e o renovo da lei. Qual é o renovo da lei? Jesus disse: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você observar esses dois mandamentos, você cumpriu a lei. Você cumpriu a lei. Não é simples. Mais do que aqueles 700 e poucos, né, mandamentos judaicos. Outra coisa que tem tomado muito tempo das pessoas. As pessoas às vezes elas estão indo todos os dias nas igrejas, todo dia na igreja, tudo na igreja. É uma coisa boa? É uma coisa legal. Mas se você for todo dia na igreja, e você deixar a sua família, você deixar suas responsabilidades no lar, né? Aí começa a destruir o casamento, e você começa a culpar quem? É o diabo. Aí só pro diabo, né? O diabo já tem bastante culpa no negócio, no cartório. E você põe mais. E às vezes a responsabilidade é sua, a culpa é sua. Então nós temos que repartir, sabe, o nosso tempo. No final de semana você vai na igreja, no final de semana você sai com a sua família, sabe? Curta a sua vida. Curta a sua vida. E aonde você estiver, você que tem o chamado de Deus, não fica procurando pregar o Evangelho. Pare com isso. Não fique, não, eu preciso pregar o Evangelho, vou pregar porque Jesus me chamou. Se você está com Cristo, as oportunidades para você pregar o Evangelho virão. E virão de uma forma tão confortável que você vai ganhar muitas almas sem fazer muito esforço. Porque a obra é de quem? É dele, não é sua. Mas ele nos chamou para essa grande obra, né? Às vezes a gente pode ficar preocupado com isso. O Evangelho é o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. Então a boa notícia tem que ser entregue quando é o momento da boa notícia, né? É o momento da boa notícia. Eu gostaria de deixar essas palavras aqui com vocês essa noite, né? Deus colocou no meu coração essas palavras e
realmente o olhar verdadeiro de Deus para as nossas vidas é muito maior do que o olhar do homem. Talvez as pessoas não te colocaram, vamos supor, se você frequentou alguma igreja, talvez as pessoas não reconhecerem em você um talento. Talvez as pessoas não quiseram dar uma oportunidade, né? Porque as pessoas estão preocupadas mais com o local do que com as pessoas. Deus nos chamou para nós nos relacionarmos com gente, com pessoas. São as pessoas que são as igrejas. São as pessoas que são chamadas. São as pessoas que vão morar no céu. Mas eles são preocupados mais com os templos religiosos. Talvez um dia nós teremos um templo, um lugar. Mas esse lugar nós não podemos chamar de igreja. É um local onde nós vamos nos reunirmos para nós espalharmos uma boa notícia. É isso. Um local nós podemos chamar de uma sinagoga de Deus. Um local onde nós possamos chamar de conforto, de lar, de casa, né? Casa livre, né? Uma sugestão de nome. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos que entender que a igreja é nossa. Ah, mas então eu não vou parar de ir na igreja, porque a igreja sou eu. Se você quiser parar de igreja, você pode parar. Qual que é o problema? Mas não há nada de errado de você ir em algum lugar. Né? Não há nada de errado. Um lugar é bom. Não tem pessoas que estão com o mesmo pensamento. As pessoas vão lá para orar, para buscar Deus. É um lugar legal. Mas nós não podemos dizer que o templo é a igreja. Lembre-se que Jesus falou a respeito do templo. Que ele derribaria o templo em 3 dias e o reergueria. E as pessoas ficaram malucas com Jesus, pensando que Jesus estava falando de templo feito de pedra. Ele estava falando dele mesmo, que ele era o templo, que ele era a igreja, e que ele morreria e no 3º dia ele ressuscitaria. Então nós somos o templo. E onde você for, você é templo de Deus. Você é igreja. Você pode levar a mensagem de Deus porque você tem um chamado de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu olhar verdadeiro por nós. O Senhor sabe do nosso pecado, do nosso erro. O Senhor sabe quando nós chegamos diante de ti pedindo perdão. Muitas pessoas não reconhecem isso. Não se ajoelham diante do Criador de todo o céu, do poderoso Deus. Não têm o maior respeito por esse Deus. E dizem que são ateus. Como pode se considerar e se encaixar nesse grupo? Se até uma gota de água é complexa, como diz o doutor Enéas. É complexo explicar uma água e a pessoa quer explicar Deus. Como diz uma canção, do crente ao ateu, do crente a judeus, ninguém explica Deus. Porque Ele é dono de toda ciência e sabedoria. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos irmãos, por esse momento que nós estamos passando, todo mundo junto aqui. E o mais importante, que o olhar de Deus está conosco. E o chamado de Deus está conosco. Então Jesus nos chama. Não espere Ele te chamar, Ele já te chamou. E a obra dele é essa, né? Levar essa mensagem verdadeira, uma mensagem sem fardo pesado, uma mensagem pura, limpa, leve, porque todo o peso Jesus já carregou na cruz e ele levou sobre si todos os nossos pecados. Nós estamos livres pela cruz. É só nós andarmos no caminho que nós herdaremos a salvação que Ele já nos propôs e já nos ofereceu gratuitamente através do seu sangue derramado na cruz. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém e graças a Deus.